Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. O Senhor Deus teve misericórdia de nós. Nós, enquanto desconhecíamos ao Senhor, o Senhor Jesus derramou seu sangue precioso e morreu na cruz por nós, pagando os nossos pecados para a eternidade, para que nós não recebêssemos mais o castigo e o juízo. Nós somos salvos sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos. Nós agradecemos por essa imensa misericórdia e graça. Nós somos considerados seus filhos e nós recebemos essa bênção esperançosa de podermos entrar no seu reino. Senhor, nós agradecemos e desejamos viver para a sua glória. Este mundo, cada dia que se passa, vai se tornando maligno, cheio de pecado. Com a nossa própria força, não podemos vencer o pecado deste mundo. Que o Senhor Deus possa nos sustentar através da mão de graça. Que o Senhor Deus nos permita a graça, a força para que nós possamos vencer contra as tentações deste mundo. Senhor, nos permita a palavra, o poder do Espírito Santo para nos sustentar para vivermos no nosso dia a dia. Senhor, nós agradecemos por essa imensa graça do Senhor. Senhor, que o Senhor Deus nos permita a graça para todos os irmãos e irmãs, o poder do Espírito Santo para estar junto deles, para que qual seja a dificuldade, eles possam vencer, para que possam pregar o Evangelho, possam viver para a glória do Senhor Deus. Que assim o Senhor Deus permita graça abundante para nossas vidas, para que assim nós possamos proteger a nós mesmos. Senhor, a cada momento o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer, que o Senhor Deus possa nos permitir a sua graça, a sua condução. Senhor, permita o seu poder, a sua graça para nossas vidas, para que nós possamos aprender a viver diante do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다. 믿음만을 가진
Vamos procurar na Bíblia, vamos procurar a palavra de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 1 ao 14, eu irei ler. Lucas, capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o Senhor e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamo-nos e alegremo-nos, porque este é o meu filho que estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Hoje, centrado nesta palavra, nós iremos aprender com o tema o Deus da Trindade que salva o pecador. Então, o pecador, ele ser salvo, enquanto nós lemos na Bíblia, podemos ver que
O mesmo tema é explicado em 3 formas diferentes aqui neste capítulo. E quando nós observamos detalhadamente o do porquê disso, nós sabemos que existem 3 formas de trabalho do Senhor Deus. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Trindade. Então, em uma dos ensinamentos que nós temos é que é o Deus da Trindade. Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo são 3, não quer dizer que são 3 deuses separados, mas Deus é um só. Mas o Senhor Deus também ele se divide em 3. Então, nós olhamos na Bíblia como um todo. Tem o trabalho do Deus Pai, o trabalho do Deus Filho e do Espírito Santo. E assim se dividem. E é por isso que quando eu estava na escola de teologia também, muitos estudantes de teologia, eles faziam várias perguntas sobre a Trindade. Então, com o nosso próprio entendimento, conhecimento mundano, é impossível de compreendermos. Então, como é que o Senhor Deus, ele parece ser 3, mas é um só? E como é um só, que mas também divide em 3? Então, se nós perguntamos uma coisa dessas, nós sabemos que nem até os doutores de teologia não conseguem explicar, dar as respostas, por isso que eles diziam, você vai descobrir isso no reino dos céus, diante de Deus. Então, o que significa? Quer dizer que nosso entendimento, nosso conhecimento, é impossível de explicar ou de discernir com certeza com o nosso próprio entendimento. É muito difícil. É por isso que coisas que nós não conseguimos saber de forma exata, nós iremos saber de forma exata quando estivermos diante do Senhor Deus. Então, como em 1 Coríntios, realmente nós conhecemos as coisas por parte, mas depois eu irei conhecer ao Senhor Deus como um todo. Então, nós conhecemos ao Senhor Deus, como aparece em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, nós não conhecemos como um todo. O Senhor Deus, ele nos conhece como um todo. E é por isso que quando nós chegarmos naquele dia do Senhor, nós iremos nos tornar como Deus, nós iremos entender tudo como o Senhor Deus. É por isso que se olhamos em Mateus capítulo 17, o Senhor estava com Pedro, João e Tiago no alto monte, e ele foi transformado ali. Seu rosto resplandecia como o sol, a roupa mais branca que a neve. E o formato do Senhor Jesus foi transformado naquele exato momento. E lá havia Moisés e Elias ao lado do Senhor. Mas então, este Pedro, ele descobriu na hora que aquele era Moisés, aquele outro era Elias. O Senhor Jesus, ele não havia realmente apresentado a eles, dizendo, nossa, olha aqui é o primeiro profeta de todos, Moisés. Este homem é um grande profeta do povo de Israel que fez várias profecias. E ele não morreu, não conheceu a morte e subiu ao reino dos céus na carruagem de fogo. Elias, não, o Senhor ele não os apresentou desse jeito. Mas como é que Pedro pôde reconhecê-los da mesma forma na hora? Então, Moisés é uma pessoa de 1500 anos antes de Cristo. Elias também é de muitos anos atrás antes de Cristo. Então, mas eu também penso desse jeito. Então, tem momentos que Pedro ele fica assustado, maravilhado com tudo isso. É por isso que ele está alegre, dizendo, Senhor, é bom que nós fiquemos aqui. Eu vou fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e o outro para Elias. Como é que ele quer construir 3 tendas? Mas ele havia dizendo, Senhor, não vamos descer, vamos ficar aqui. Então deve ter sido muito bom ali. Ali mostrou rapidamente o formato do reino dos céus. Então se nós olharmos em Mateus capítulo 16, realmente muitos dos homens que aqui estão, então tem aqueles que irão ver
a vinda do Senhor, mas o Senhor ele partiu. O Senhor Jesus ainda não chegou no momento. Então, nós sermos salvos, quer dizer que nós somos aqueles que iremos ver o Senhor ele voltando com o trono. Então, Pedro, Tiago, João, esses 3 homens que viram ao Senhor. E é por isso que se nós olharmos em 2 Pedro, capítulo 1, nós sabemos que o retorno do Senhor não é uma história criada como conto de fadas, mas nós somos pessoas que realmente vimos essa imagem. Nós vimos o Senhor ele vindo em glória. Não, mas como é que viram? Então, quando nós estivermos nesse monte santo do Senhor, então nós podemos ouvir a voz do Senhor do reino dos céus dizendo: Este é meu filho amado, com quem me comprazo. Vós escuteis as suas palavras? Então, isso aconteceu no monte da transfiguração. Então, o Senhor realmente ele retornar no meio da glória. Esta imagem ele mostrou rapidamente sobre o reino dos céus. Então, o formato do Senhor Jesus, o seu rosto brilhava como se fosse o sol, mais branco do que a neve. Quer dizer que a forma do Senhor Jesus foi transformada. Moisés e Elias apareceram ali. Isso é para mostrar que o Senhor ele virá em glória. Moisés e Elias representam os 2 santos que irão aparecer diante do Senhor Jesus quando ele retornar. Se olharmos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o Senhor Jesus ele virá com o soar das trombetas, descendo dos céus com exércitos celestiais. Então, realmente, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E depois nós, que estamos vivos neste mundo, nós iremos ser levados para as nuvens junto com os santos que ressuscitaram primeiro. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. E isso demonstra a explicação de como é que nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Existem 2 tipos de pessoas: a pessoa que estava morto e foi ressuscitado. E quando o Senhor vier, tem pessoas que ainda vivas, elas irão ser transformadas para se encontrarem com o Senhor. Então isso representa Moisés e Elias. Moisés e Elias são 2 representações do Antigo Testamento. E na vinda do Senhor, são os 2 tipos de santos que irão se encontrar com o Senhor. Então Moisés, ele estava na terra de Canaã, foi para a terra de Canaã, passando pelo deserto durante 40 anos. Ele não conseguiu entrar na terra de Canaã e morreu. Realmente, sem conseguir entrar, o Senhor o levou. Já Elias foi aquele que, sem conhecer a morte, foi levado para os ares. Então, uma pessoa que, sem conhecer a morte, foi levado para os céus é Enoque e Elias. Isso quer dizer que Moisés, ele morreu e depois ele há de ressuscitar. Ele representa os santos que hão de ressuscitar na vida do Senhor. Elias é aquele que, sem conhecer a morte, ele foi levado para os céus. Ele é a representação disso. É por isso que quando o Senhor ele vier, ele demonstrou esse formato para nós. E o que eu quero pregar hoje é que Pedro, como que ele pôde saber que ele era Moisés e Elias? Então, no dia da vinda do Senhor, nós também iremos ser transformados em corpos realmente santo. Quando nós somos transformados como o Senhor, nós vamos ter a capacidade de vermos o Senhor que ele retornou. Então, uma pessoa que não foi transformada não tem como ver o Senhor que há de retornar. Então, nós seremos como ele para podermos ver a sua transformação. Então, porque nosso corpo também vai ser transformado como a dele. Como na palavra de Filipenses, realmente o nosso corpo tão baixo, fraco, o Senhor transformou em um corpo glorioso para nós, para ser um corpo glorioso, mais incrível do que os próprios anjos. E não é somente o corpo que há de ser transformado, mas o nosso entendimento também vai ser transformado por completo como o do Senhor. E é por isso que enquanto nós reconhecemos ao Senhor,
Nós também sabemos, aquele é Moisés, aquele é Elias, aquele é Abraão, ele é apóstolo Paulo do Novo Testamento. Nossa, aquele é Estevão que morreu apedrejado. Vai ser incrível, vai ser muito legal, não é? Não precisa nem alguém fazer a introdução deles. Nós vamos nos tornar como o Senhor e saberemos todas as coisas. Então, todas as coisas que nós não conhecíamos enquanto vivemos neste mundo, nós vamos entender naquele dia. É por isso que, se nós olharmos na Bíblia, realmente pelo nosso próprio entendimento, tem coisas que nós não temos como discernir, que isso nós podemos dizer que uma delas é a Trindade. Então, tudo é o Senhor Deus, tudo é o mesmo Senhor Deus. É por isso que Filipenses, capítulo 2, se nós olharmos versículo 6 em diante também, o Senhor, Ele é o mesmo que Deus, mas Ele não tornou-se, ele não teve como usurpação para se tornar como Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele é o mesmo que o Senhor Deus, o Criador. Mas ele largou aquela sua posição de Criador e se tornou como homem. Mas o Senhor Jesus não é homem. O Senhor Jesus é o Deus, o Criador. E ele veio com o formato de homem para este mundo. Ele cumpriu todo o seu trabalho durante 33 anos e foi crucificado e foi para os céus. E é por isso que o Senhor Jesus também é o mesmo que Deus. Então nós falamos de Espírito Santo, não é? Então nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo é o mais baixo? Não. Todos eles são o mesmo, em o mesmo patamar. Então o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo. Então quando nós falamos Espírito Santo, as pessoas não colocam tanto respeito, não é? Ou veem na mesma proporção como o Senhor, não é? Mas Ele é o mesmo que Deus. E é por isso que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, todos são parte dessa trindade. Então, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, o Senhor Deus, ele fez o trabalho de salvar o pecador, e cada um faz um trabalho diferente. Então, o trabalho da salvação é o mesmo. Então, mas é por isso que no início, o Senhor Jesus, ele como um bom pastor, ele veio como pastor para apacentar as ovelhas. Como em João, capítulo 10. Então, o Senhor Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor. Então, o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Como em João, capítulo 10, versículo 14, também, igualmente, o Senhor Jesus, ele disse, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então, realmente, o Senhor, ele já disse que ele realmente fica para lutar, realmente para defender as ovelhas contra os lobos. Da mesma maneira, o Senhor é o bom pastor, que tem a representação, e isso aparece diversas vezes na Bíblia chamando o Senhor Jesus de bom pastor. Vamos procurar algumas palavras da Bíblia. Vamos procurar Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel 34. Ezequiel, capítulo 34. Versículo 11. Versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como um pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrar-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão.
Então, se nós olharmos a palavra de Ezequiel, foi escrita 600 anos antes de Cristo. E aqui, de igual maneira, então aqui o Senhor Deus, ele diz que ele busca as suas ovelhas. Então, as ovelhas que se dispersam, ele vai e procura por essas ovelhas. Então, Davi, como na palavra de Salmos, o próprio Davi disse: realmente o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, ele chama o Senhor como pastor e o seu povo como as ovelhas. Então, na Bíblia aparecem muitas palavras sobre ovelhas. Então, todos os animais, quando eles perdem o caminho, eles não perdem o caminho, eles retornam muito bem para casa. Mas a ovelha, se ela for um pouquinho para longe de casa, não consegue voltar mais. Tá? A ovelha é muito pequena, fraca, insensata. É por isso que se o pastor não criá-la, não dá certo. Então, uma ovelha que foi para longe do seu pastor, ela se torna comida dos predadores. Então, eu fui na Mongólia e havia muitas ovelhas, bois, muitos cavalos também. E dentre elas, nós temos as ovelhas. Então, os lobos eles ficam nas montanhas de dia escondidos. E quando dá de noite, então, esse lobo ele desce das montanhas. Então, se ele levasse somente uma ovelha, estava tudo certo, mas ele vai e mata todas as ovelhas que estão no pasto. E é por isso que o pastor ele precisa proteger as ovelhas. Então, se as ovelhas elas perderem o caminho uma vez, elas não ficam paradas, elas se assustam e começam a fugir. E quando uma foge, todas as outras fogem juntos com ela. Então, quando uma cai do precipício, todas caem juntas e morrem. Então, isso são as ovelhas que são tão insensatas, tão fracas. Chamam o Senhor de pastor e representam o homem como ovelha. Como na palavra de Isaías, realmente já disse que nós todos éramos como ovelhas que andávamos desgarrados, cada um pelo seu caminho. Então é a ovelha, mas é uma ovelha que anda perdida. Então perderam-se do seu pastor. Agora cada um está caminhando pelo seu próprio caminho. Cada um anda pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça. Então é uma ovelha que vive do jeito que ele quer, seguindo sua própria vontade. Uma ovelha que deixou o seu pastor, agora ele vive abaixo do domínio do diabo. E é por isso que o Senhor Jesus, ele vem buscar as suas ovelhas que estão perdidas. Se olharmos em Ezequiel, capítulo 34, versículo 15 também. Ezequiel, capítulo 34, versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-eis com juízo. Então, aqui o Senhor ele está dizendo sobre a ovelha que ele há de buscar. E se nós olharmos, versículo 31. Versículo 31, vamos ler todos juntos. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Assim como o Senhor ele já disse, então é a ovelha que o Senhor ele nos chama de ovelhas do seu pasto, que são o que? O homem, mas eu, porém, sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então o Senhor Deus, ele cria essas ovelhas, é o que o Senhor ele já está dizendo aqui.
Mas essas ovelhas estão o quê? Perdidas. É por isso que em Lucas capítulo 15, primeiramente, então uma pessoa ela tinha 100 ovelhas e no fim do dia ele começa a contar todas as ovelhas que ele tem, porque vai que uma delas esteja perdida. Mas mesmo ele contando, ele vê que está em falta. E dentre 100 ovelhas, uma desapareceu. E agora, para procurar por esta ovelha perdida, ele deixa as 99 no deserto e vai procurar por esta uma perdida. Em Israel existem várias colinas, então muitas ovelhas realmente vivem aqui em cima das montanhas, tem montanhas realmente difíceis de você caminhar sobre, várias colinas. E pensem, se você deixar uma ovelha realmente ali nos meios das montanhas, podem cair de uma depressão, podem morrer, podem se perder, podem ser levadas por lobos da região. Então, já que ele tem 100 ovelhas e ele perde uma, ele pode dizer: ah, perdi só uma, tudo bem? É isso? Não. Ele deixa as 99 que estão em segurança ali parada. E ele vai procurar por esta uma que está perdida. Ele não vai procurar até achar. Ele vai procurar até achar. Continuamente. Ele olha de um lado, olha de outro e depois desiste? Não. Ele vai procurar até achá-la. Então, realmente, por que ela está perdida, se nós falarmos realmente de forma realmente clara? Quer dizer que uma pessoa está perdida por conta do pecado. Quer dizer que está longe do Senhor Deus. Realmente partiu do Senhor, seguiu a vontade da sua própria carne. Está seguindo o príncipe da potestade do ar, o diabo, seguindo a sua vontade. Então isso é pecado. Como em Provérbios capítulo 24, está sendo levado para a morte, sendo levado pelo domínio do diabo. Então, já que está perdido por conta do pecado, então para encontrar essa ovelha perdida, o que você precisa fazer? Não é só sair procurando. Então, esse preço, o Senhor Jesus, ele precisa pagar por nós. É por isso que o bom pastor, ele dá a sua vida pela ovelha. Então, para achar essa ovelha que está perdida, é o bom pastor que deu a sua própria vida. Então, ele não é simplesmente sai procurando por ovelhas e vai achar em algum lugar. Não, a ovelha perdida precisa ser pago o salário do pecado. É o bom pastor que o faz. É por isso que em 1 João capítulo 4, versículo 5, então representa o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus que veio para acabar com os nossos pecados. Então, para encontrar um pecador como nós, o Senhor Jesus ele precisa morrer por nós, que este é o salário do pecado. Então, o Senhor ele veio acabar com os nossos pecados. Nele não há pecado. Então, o Senhor que não tem pecado, ele precisa morrer por nós, pecadores. Então, esse é o trabalho do Senhor, o Salvador, que ele veio fazer para salvar os pecadores. É o bom pastor que veio dar a sua vida pelas ovelhas perdidas. Como em Romanos, capítulo 5, versículo 8, quando nós ainda éramos pecadores, quer dizer que nós estávamos longe do Senhor Deus, estávamos perdidos. Por conta das obras malignas, quando nós ainda estávamos perdidos, Cristo morreu por nós. Ele confirmou o seu amor por nós. Então, o Senhor ele veio para salvar o pecador. Como em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Então, o Senhor ele veio buscar aquele que está perdido. Ele veio salvar o pecador que está perdido. E o que precisa fazer para salvar o pecador perdido? Precisa pagar o salário do pecado. Precisa vir para morrer por ele. E é por isso que nós, ainda quando éramos pecadores, estávamos longe do Senhor Deus. Nós tínhamos as obras malignas longe do Senhor Deus. Mas o Senhor Jesus ele veio e morreu por nós. Ele confirmou o seu amor por nós. O Senhor, para nos salvar, ele enviou seu Filho unigênito como formato de homem,
para morrer com propiciação pelos nossos pecados, a morte de cruz. Então esse é o trabalho que o Filho, o Deus Filho, morreu na cruz para nos salvar. Ele fez esse trabalho. É por isso que em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 2 também, realmente ele, por todos os homens, ele entregou a si mesmo com propiciação, para que chegado o devido tempo há de testificar. Então o Senhor, ele entregou o seu Filho. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele se entregou. Então uma pessoa, ela foi vendida com o dinheiro, por exemplo. Agora, para você salvar essa pessoa, para você libertar, você precisa pagar o salário, realmente o preço da escravidão dessa pessoa. Então, isso faz a remissão, quer dizer que alguém que está preso nisso. É por isso que você reme uma pessoa, quer dizer que essa pessoa é liberta dessa escravidão. É por isso que o Senhor, ele foi entregue como o nosso Redentor. Ele foi entregue para pagar por esse preço do nosso pecado. Então não é um pastor que simplesmente sai procurando por ovelhas perdidas, mas é um bom pastor que morreu. É aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. E se nós olharmos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vamos ler todos juntos. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler todos juntos. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vamos ler até aqui. Então, até Cristo, ele morreu uma vez pelos pecados. Então, o Senhor é um Senhor que não tem pecado, mas ele morreu na cruz. Ele recebeu a maior sentença. Ele morreu por conta de nossos pecados, para acabar com nossos pecados. Ele veio como propiciação pelos nossos pecados, como um justo. O Senhor é justo, ele veio morrer pelos injustos. Isso quer dizer que o Senhor, ele veio para nos conduzir perante o Senhor Deus. Então, para nos levar diante de Deus. Se o Senhor Jesus ele não morrer, não dá certo. Então, imagine uma coisa dessas. O Filho de Deus unigênito, ele é o mesmo formato que o Senhor. Agora, esse Senhor, ele precisa com certeza morrer. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 2, realmente nós éramos como ovelhas desgarradas, perdidas. Quando nós estamos perdidos, isso quer dizer que nós estamos perdidos para o inferno. Mas agora, nós tornamos para o Senhor que se tornou pastor e bispo de nossas almas. Quer dizer que o Senhor ele pagou o salário desse nosso pecado. E agora nós cremos nesse Senhor que veio e acabou com os nossos pecados. E agora, nós retornamos para esse Senhor que se tornou o pastor de nossas vidas. Nós já não somos ovelhas perdidas, mas nós somos ovelhas que tornamos para os seios do Senhor. Como em Mateus, capítulo 9, realmente o Senhor Jesus, ele vendo o povo, realmente ele viu este povo que realmente estavam andando como sem realmente um pastor, é um povo escolhido pelo Senhor Deus. Então em Israel, eles ensinam a lei, existem realmente várias pessoas que ensinam a Bíblia, sacerdotes, escribas, rabis, mas eles não eram o verdadeiro pastor. Então o Senhor Jesus, ele vendo toda aquela multidão, ele viu como se fossem as ovelhas. E assim ele teve realmente uma grande tristeza em seu coração. Como em Mateus capítulo 18, o Senhor, ele olhando para até aqueles que são menores, pequenos, não é a vontade do Pai que eles pereçam. Então, dentre as palavras do Senhor, até os pequenos, ele não deseja que ninguém pereça. Porque perecer quer dizer que é ir para a morte, ir para o inferno. Não é isso que o Senhor ele quer. Já que é um espírito criado conforme a imagem do Senhor, é considerado precioso.
Como na palavra de Mateus, o Senhor já disse que a vida do homem é mais preciosa do que todas as coisas. Então, mesmo que o homem ele ganhe todas as coisas, mas ele perca a sua vida, do que adianta? Do que adianta? Ele vai trocar a sua vida por todas as coisas? Não, mesmo que entregue todas as coisas, não tem como trocar por isso. Não é uma vida dessa carne que estamos falando de 60, 70, 80 anos, mas é uma vida eterna, é do Espírito. É por isso que o Espírito do homem é considerado precioso. O Senhor, para salvar o homem, ele sacrificou o seu Filho unigênito, pagou esse valor. Para achar essa uma ovelha perdida, esse bom pastor, o Senhor Jesus. Então, quem é essa uma ovelha? Ah, o vizinho mau que está ali do lado. Ah, o caloteiro que vive ali na esquina. Não, não é isso que o Senhor está dizendo. Mas é cada um de nós, realmente somos ovelhas que estamos perdidos diante do Senhor Deus. Então ele já disse, realmente é uma palavra boa e aceitável. Realmente ele veio para salvar os pecadores. Então o apóstolo Paulo que disse essas palavras, ele já disse, eu sou realmente o principal dos pecadores. Mas quem é que pode ser salvo? Realmente Cristo Jesus, ele veio para salvar os pecadores. Então a palavra verdadeira, boa e aceitável. Aceitável é uma palavra que é verdadeira, que é sincera. A palavra sincera do Senhor Deus. Todas as pessoas precisam receber essa palavra. É por isso que Cristo veio para salvar o pecador. O que é o pecador? Cada um de nós somos pecadores. O Senhor ele veio para salvar a cada um de nós. Então o Senhor ele veio e morreu por todos esses pecadores. Ele considera a vida de qualquer homem realmente mais precioso do que todas as coisas deste mundo. Então como esse uma ovelha é considerado tão precioso diante do Senhor Deus? Então se nós olharmos hoje em dia, até os coreanos realmente eles são apressados. Eles falam, eu quero matar aquela pessoa. Então eles pensam que é tão fácil assim matar alguém. Então, mas outras pessoas falam, eu vou morrer logo, já já. É só morrer logo. Eu vou ali me matar. Vamos ver quem morre. Não pode ser assim, não é? Então, qual seja a ocasião, você não pode morrer. Então, é somente a carne que vai morrer e assim termina? Não. O seu espírito há de morrer também. Então, neste mundo não existe ninguém. Mesmo que só exista eu sozinho, mesmo que exista só vocês, o Senhor, ele com certeza viria para salvá-los. Porque ele diz que ele vai buscar até a uma ovelha perdida. Então, a uma ovelha perdida, ele deixa suas 99 no campo para procurar essa uma ovelha que está perdida. Procura, procura e procura até achar. Precisa procurar até quando? Até a morte. Ele veio para nos procurar. Então nós, quando compreendemos essa graça do Senhor, o Senhor ele veio para nos salvar. E é por isso que através desses montes, colinas tão difíceis, você ouve o chorar da ovelha e encontra a ovelha que está presa no arbusto ou no buraco, que está quase para morrer. Mas encontrando aquela ovelha, o que você diz? Põe-a sobre os ombros e leva até a casa. Quer dizer que resgata essa ovelha. E diz, nossa, por que você fugiu? Dá um tapa nessa ovelha, não é? E diz, me segue. E vai indo na frente e a ovelha vai seguindo. Então, não foi assim, não é? Não foi brigou com a ovelha, não é? Ele não disse, me segue, não. O que ele fez? O que aparece na Bíblia? Ponha sobre o ombro. Por conta do amor para com a ovelha. Não pensa se a ovelha está suja, se a ovelha está limpa ou coisa do tipo. Então, carrega a ovelha sobre os seus ombros. Então, quanto que o Senhor ele nos ama? Então, o Senhor ele não simplesmente ele nos procurou e nos salvou, mas ele pôs sobre os seus ombros. Como em Deuteronômio capítulo 21, o Senhor ele salvou o povo de Israel do Egito, enquanto ele carregava-os para Canaã. O Senhor os abraçou em seus seios. Então, não sei se vocês já viram essa palavra. Vamos procurar Deuteronômio, capítulo 1. Palavra de Deuteronômio, capítulo 1.
versículo 31. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31. Vamos ler todos juntos. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Então, o homem, como ele carrega o seu filho. O Senhor Deus, Jeová, ele nos carregou, ele nos abraçou no deserto. Então, o Senhor ele nos abraça com os braços de amor, procura esse espírito perdido e leva até a casa. Quando nós imaginamos esse formato, nós podemos ver o quanto o Senhor ele nos ama. E assim nós podemos ver que o Senhor ele chama, já junta os vizinhos e diz: vamos, realmente festejam comigo. Eu encontrei a minha ovelha perdida, eu achei a minha ovelha perdida. Então ele não está feliz sozinho, mas ele chama todos os amigos da vizinhança e diz: agora alegrai comigo, se alegrem comigo. Eu achei a minha ovelha perdida. Então ele faz realmente uma grande festa. Ele achou essa ovelha perdida. Já que essa ovelha perdida foi achada, como em Lucas, capítulo 15, realmente quando um pecador ele se arrepende e torna para o Senhor ele se torna mais feliz do que 99 justos que não tem nada para se arrepender. Algumas pessoas dizem que são fariseus ou escribas, mas não é isso. Isso quer dizer que são os santos que já receberam a salvação. Não está falando sobre aqueles que estão realmente perdidos, mas os salvos já diante do Senhor Deus. Então, aqueles que já estão salvos e já estão vivendo a vida de fé, é muito alegre vê-los, mas realmente o Senhor ele se alegra mais quando um espírito que está perdido, ele se arrepende, o Senhor se alegra mais ainda. Em uma casa, vamos pensar, existem vários filhos, mas um desses filhos está perdido. Achávamos que estava morto, mas ele voltou vivo, como se fosse um milagre. E como podemos ficar felizes olhando para uma coisa dessas? Esses filhos que de agora realmente estão aqui, é por isso está muito tranquilo. Mas esse espírito, esse filho que estava morto, mas ele achava que estava morto, mas ele voltar vivo, toda a família fica feliz. É uma alegria. Existe o nosso cantor, não é cristão? Então toquem os sinos, vamos preparar um banquete. O pecador perdido, ele retornou. Então glória, 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 vamos dar glórias ao Senhor. Grandes são o entoar dos sinos nos céus. Então, quer dizer que os anjos perdidos, os filhos perdidos, quando eles tornam para o Senhor, até os anjos eles se alegram. Nós podemos nos alegrar junto de todos os anjos. Então, os anjos, em Hebreus, capítulo 1, realmente eles serão todos servos, realmente, versículo 14, eles são como, realmente, espíritos para servirem, de servidão. Então, o Senhor Jesus, ele não morreu pelos anjos. Os anjos existem realmente como espírito de servidão, para servir aos homens. É diferente dos homens. Então, mas dentre os trabalhos dos anjos é de servir ao Senhor, os homens, servir a Deus, mas também foram enviados para servirem os filhos de Deus. É por isso que em Mateus capítulo 18, realmente não é para desconsiderar nenhum destes que servem ao Senhor. Então, realmente, eles estão sempre vendo o rosto de meu Pai nos céus. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, cada um a um tem um anjo da guarda. Sabiam disso? Como em Daniel, realmente diz que havia Micael, o anjo da guarda, que protegia o povo de Israel. Israel, quando comete pecado e eles perecem, são destruídos, eles falem por completo. Mas quando Israel está obedecendo ao Senhor, quando eles entraram na terra de Canaã, por exemplo, de repente,
vem um grande realmente comandante com uma espada que ele tirou e veio para atacar. E Josué se assustou e disse: Nossa, quem é você? Você é do nosso lado ou é do lado de lá? Ele disse: Eu sou um general enviado pelo Senhor Deus. Era o que? Micael, anjo Micael. Então é Micael que veio proteger o povo de Israel. Então o Senhor, quando ele luta por Israel, como na palavra de Josué, ele já disse que um de vós perseguirá 1000. Então, porque é o Senhor que luta por eles. Quer dizer que o anjo do Senhor está no lugar para lutar por eles. Então, aparecem muitas palavras assim na Bíblia. Então, como na Síria, realmente eles vieram para atacar Israel. Eles disseram: Nós, se vocês não se renderem, nós vamos matar a todos vocês. É por isso que o rei Ezequias, ele subiu no templo, vendo aquela carta que o rei da Síria escreveu para ele, ele perguntou a Deus: Deus, que farei? E ele está xingando ao Senhor, ele está blasfemando contra o Senhor. Senhor, o Senhor vai deixar este homem quieto? Então Isaías, ele veio e depois disse: Não se preocupem, hoje à noite todos eles morrerão. É por isso que aquela noite, o anjo do Senhor, os anjos vieram, mataram os 180.000 soldados da Síria, não deixando ninguém. Em Isaías capítulo 37 está escrito essas palavras. Então Israel não atiraram nem uma flecha. Os anjos vieram e mataram tudo. Então existem vários acontecimentos assim na Bíblia. Então olhem hoje em dia também. Hamas queria acabar com Israel. Então até na Guerra dos 6 Dias foi a mesma coisa. Então seja realmente mísseis ou o que quer que seja, eles atiraram diversas, mas e aí? Por conta dessa guerra, Israel foi para Gaza, 46 mil morreram nessa batalha. Então, realmente, muitas pessoas que morreram em Gaza. 46 mil. Então, se passar mais tempo, podia ser que morressem todos ali. Então, não pode mexer com Israel. Então, quando o Senhor Deus ele ajuda Israel, mesmo que o mundo inteiro se ajunte para lutar, não tem como vencer. Não tem como vencer contra Deus. Se o povo de Israel desaparecer da face da terra, a Bíblia se torna mentirosa. Então, não tem como. Então, é por isso que o Senhor, ele ajunta os seus anjos. Ele ajuda somente o seu povo? Não, ele ajuda também o povo de Israel. Então ele já disse para não desconsiderar nenhum de seus filhos, nenhum desses pequeninos, porque o Senhor ele está junto de todos eles. O Senhor Deus ele protege a cada um. O Senhor Deus ele realmente está recebendo os relatórios de seus anjos continuamente. Então nós podemos ver o Tiago também. Ele foi morto, decapitado. Todos os anjos vieram, todos os santos, eles vieram e começaram a orar, dizendo: por favor, salvem o apóstolo Pedro. E o Senhor enviou um dos seus anjos e disse: Pedro, realmente ele agora foi acorrentado e ele vai se encontrar com o Senhor no próximo dia. E ele estava o quê? Com grande felicidade para se encontrar com o Senhor. Mas o anjo veio e começou a chutar as costelas de Pedro, dizer: acorda, acorda. Então não pode chutar, não é? Mas o fez acordar e todas essas correntes se soltaram, as portas se abriram. Os guardas que ali estavam protegendo, eles adormeceram profundamente. Uma porta, duas, três portas se abriram. Todas as portas da prisão se abriram. Pedro achou que estava sonhando. E ele saiu lá para fora. E depois ele percebeu: nossa, o Senhor enviou um anjo para me salvar. Então, por conta da oração de todos os santos, ele foi até a casa de Marcos e bateu na porta. E uma jovem veio e falou: quem é? Ele disse: sou eu, Pedro.
E essa menina Rodel, ela ficou muito feliz, ela nem abriu a porta e foi gritando lá dentro, dizendo, Pedro chegou. Eles falam, não tem como, Pedro está aprisionado, esperando para morrer. Os santos mesmo orando, eles não sabiam que ele ia ser liberto. Mas ele disse, é a voz de Pedro, sim. Então eles disseram, nossa, deve ser o anjo de Pedro que deve ter vindo. Então pense bem, cada pessoa realmente que recebeu a salvação tem um anjo da guarda, sabiam disso? Isso foi dito pelo Senhor. Então existe o anjo que o guarda, não é ó, o meu anjo meu aqui. E então, por isso vocês precisam tomar cuidado. Se vocês me xingarem, o meu anjo vai contar para o Deus Pai. Então isso não é somente eu, mas são todos os anjos. Realmente todos os santos possuem os seus anjos ao do lado. Todas as coisas que nós fazemos bem são reportadas para o Pai. As coisas más também são reportadas para o Pai, não é? Então não podemos cometer nenhum erro. É por isso que o anjo ele deve dizer, Tio Deus, realmente sabe o seu filho, fulano de tal, nossa, ele é incrível, ele está vivendo conforme a sua vontade. Realmente, Senhor, você deve estar muito feliz por ter um filho incrível como este. Mas se você comete algum erro, ele vai dizer, nossa, Senhor, o Senhor deve ficar triste por ver um filho como este. Não pode ouvir uma coisa dessas, não é? Todos esses relatórios sobem para os céus. E é por isso que todos esses anjos, realmente todas as pessoas que receberam a salvação, realmente quando recebem a salvação, todos os anjos, eles estão felizes juntos deles. Então quando uma pessoa recebe a salvação, realmente indo para os céus, realmente acontece uma grande festa. Então realmente quando nós imaginamos uma coisa dessa, quando um pecador ele recebe a salvação, não sabemos quão feliz isso é. E é por isso que o pastor, para procurar a sua ovelha, realmente quanto ele deve ter sofrido, procura por todas as montanhas e com grande felicidade, todo o sofrimento dele, ele não vai nem se lembrar mais. Então ele vai dizer, nossa, venha festejar comigo. Então ele vai ficar muito feliz. Então o Senhor Deus também, por nós, com certeza, ele há de ficar feliz desse jeito. E depois, se nós olharmos em Lucas capítulo 15, vamos procurar novamente essa palavra. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8, eu irei ler. Versículo 7 primeiro. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa, busca com diligência até achar? E é por isso que nós, os cristãos, recebemos a salvação, estamos vivendo a vida de fé diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele fica feliz, mas é muito mais do que nós estamos recebendo. Nós estamos vivendo a nossa vida de fé. Por que o Senhor ele fica tão feliz assim? Porque é um pecador, é um filho perdido. Existe alguém que não recebeu a salvação ainda aqui? É um espírito perdido. Então é por isso que precisa compreender rapidamente essa justiça de Deus e receber essa salvação. Então esse evangelho realmente chegou até nós. Então no dia em que nós verdadeiramente ouvimos e cremos. Então quando nós ouvimos essa palavra, nós cremos em verdade, é o dia onde nós nos encontramos com o Senhor. Então eu estou feliz, mas o Senhor ele fica mais feliz ainda. Então, vamos ler novamente o versículo 8. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, se nós olharmos essa palavra, então uma mulher, então dracma,
ele tem o mesmo peso de um denário. Então, um denário é o trabalho de um dia de um homem. Então, mas uma pessoa, agora, ele se ele encontra com uma mulher para se casar, então ele preparou para se dar em noivado, não é? Então, ele dá 10 dracmas num fio para a mulher, como casamento. Quer dizer que isso ele é considerado como precioso. E a mulher, ela prende sobre os seus cabelos como se fosse um enfeite. Então, considera isso como precioso. Então, mas realmente perdeu, tinha 10 dracmas, mas perdeu uma delas. Então, perdeu uma delas, e agora? Então, desse jeito. Então, mais do que o valor realmente desse bem, mas é um valor realmente de imagem, não é? Então, pensa bem, se ela perde essa dracma, então, por falta realmente de sinceridade para com esse casamento, por ele ter perdido essa dracma, pode ser que o casamento acabe, termine ali. O noivado se encerra ali. É por isso que... Por que ela acende a candeia? Então, antigamente não haviam janelas como nos dias de hoje. Então, antigamente eles também não tinham realmente janelas que tinham vidro como nós, não é? Eles abriam somente buracos nas paredes para passar ar, somente para poder ventilar o local. É por isso que a casa sempre era escura. Então, mas onde ele perdeu essa dracma? Ela não sabe, não consegue ver. É por isso que precisa acender a candeia e procurar em todos os cantos, varrendo, procurando em todos os cantos. Então pense bem, pode estar no meio do lixo, pode estar no meio realmente do pó. Realmente procura em todos os cantos e depois ela vai e acha. Depois que acharam, o que diz? Então chama todos os vizinhos ali, depois de achar, chamando todos os amigos vizinhos. Então isso é uma festa, não é? Precisa retribuir a todos eles. Então mais do que essa dracma perdida, com certeza vai custar mais dinheiro para você retribuir para todos eles. Então ele vai dizer, venham realmente festejar comigo, porque achei a dracma perdida. Então, até achar, não consegue estar realmente pensando em outra coisa. Tem muitas coisas para fazer, mas ele deixa todas as coisas de lado. Então, ele só quer achar o quê? A dracma. E procura com todo o coração. Fica tão feliz por ter achado. E não fica feliz sozinho por ter achado sozinho, mas chama todos os amigos, vizinhos, e diz, vamos festejar comigo. Achei essa dracma perdida. Então, quando uma ovelha perdida é achada, é a mesma coisa. Então você chama todos os vizinhos, amigos e diz: eu achei essa dracma perdida. Então os amigos também ficam felizes, dizendo: nossa, quase, se você perde uma coisa dessa, se torna um problema. E todos eles se tornam felizes, alegres, todos juntos. Então o Senhor também já disse, realmente quando um pecador ele se arrepende, se torna uma grande felicidade diante do Senhor Deus. Sabiam disso? Então nós todos, cada um de nós, quando recebemos a salvação diante do Senhor, realmente uma pessoa que evangeliza fica feliz, uma pessoa que recebeu a salvação também fica feliz, todo mundo fica feliz. Então, até os vizinhos falam, nossa, ele recebeu a salvação, nossa, muito bom, é uma grande alegria. Então toda a igreja fica feliz. Então não é buscar um outro tipo de felicidade, mas realmente é incomparável. Em Sofonias também, capítulo 3, realmente o Senhor, ele se torna feliz por nós, realmente com grande felicidade. O Senhor, vocês não sabem quão feliz ele fica. Realmente é incrível. Ele fica tão feliz porque um pecador se arrependeu quando ele recebe a salvação.
E é por isso, acender a candeia, como em Filipenses capítulo 2, quer dizer que é iluminando com a palavra da vida. Iluminando com a palavra da vida. Quer dizer que essa luz, realmente da graça do Senhor, é salvar esse pecador. Então, quando nós fazemos a conversação individual com a pessoa, quando nós contamos essa palavra da vida, fazemos o trabalho de salvar o pecador que está perdido. Então, o espírito de cada pessoa é tão precioso. Então, nós recebemos a salvação primeiro, como em capítulo 2, versículo 3, Hebreus capítulo 2, versículo 3, realmente já disse, realmente uma tão grande salvação. Não existe nada mais precioso do que isso. Então, mesmo que todo este mundo realmente seja ofertado para ter a nossa vida, não temos como trocar. Mesmo que o homem mais rico, ele pegue e dê todos os seus bens, ele pode comprar o espírito de uma pessoa? Não, é impossível. Então, o Filho de Deus, realmente, se ele não morrer, não tem como. Então, este valor é incrível, vocês não sabem quão incrível é. É por isso que essa dracma tão preciosa, ela tem um grande valor, tem um grande efeito, porque nós podemos ver na primeira parábola, realmente como o pastor, ele para salvar esse espírito que está perdido, ele dá a sua vida. E é por isso que agora essa dracma que está perdida, ela tem valor. Então, um valor que não tem como ser trocado por dinheiro. Então, realmente é tão grande, é tão precioso esse valor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação tem essa salvação. Então, eu recebi a salvação, já passaram 62 anos depois que já fui salvo. Então, realmente, passaram 62 anos, não é? Já faz muito tempo. Muitas coisas já experimentei. Então, eu tinha muitas felicidades na minha vida também. Mas também passei por diversas dificuldades também, felicidades. Então, tem momentos que eu estou dormindo, eu não consigo lembrar de todos esses momentos. Mas o dia da salvação é claríssimo na minha mente, como se fosse ontem. Então, quando eu compreendi a salvação, realmente eu tive essa alegria no meu coração, pensando: nossa, será que isso é um sonho? Será que eu estou dormindo? Então, eu fui belisquei a mim mesmo, mas eu vi que isso não era um sonho. Realmente era real. Então, eu realmente, naquele tempo, eu havia recebido a salvação e eu estava em posse de uma igreja e eu estava ali no interior, andando no escuro, dançando e cantando. E se alguém olhasse para mim, deve ter pensado: ele é louco. Então, mas eu estava em felicidade porque o Senhor, Ele me salvou. O Senhor, Ele acabou com os meus pecados. Então, é como se fosse o dia de ontem. Realmente eu lembro até hoje. Uma tão grande alegria, felicidade no meu coração, que até hoje mantém essa felicidade. Então, uma pessoa que recebeu a salvação tem essa felicidade, uma pessoa que pregou também tem essa felicidade. Toda a igreja está alegre. É por isso que uma pessoa por pessoa receber a salvação é tão precioso. Nós não devemos esquecer uma coisa dessas. É por isso que nós, quando temos esse trabalho da salvação, nós precisamos fazer esse trabalho muito bem. Então, o Senhor Jesus, realmente para salvar o pecador, Ele deu a sua vida, Ele pagou um grande valor. O Senhor realmente representa o Espírito Santo. O Espírito Santo quer dizer que Ele trabalha através da igreja, Ele faz o trabalho de procurar o pecador. Quer dizer que essa dracma, por exemplo, é o espírito perdido e a mulher é a igreja. Então é a igreja que procura por esse espírito perdido. E é por isso que o Senhor, por nós, Ele pagou todo esse preço do pecado. E assim nós todos temos o Espírito Santo que nos faz compreender essa graça do Senhor. Como em Apocalipse capítulo 7, realmente ele já disse para nós ouvirmos as palavras que que o Senhor diz às igrejas. Então todos os santos que receberam a salvação, quer dizer que através da igreja o Senhor, Ele está dizendo a todos. Quer dizer que o Espírito Santo, através da palavra, está nos ensinando também. E para as pessoas que ainda não receberam a salvação, o Espírito Santo, através da igreja, ele está nos contando. E é por isso que na palavra de João,
Realmente, ele já disse que quando o Espírito de verdade ele vier, ele há de testificar de mim. Então, vós, por estardes comigo, realmente testificarão junto comigo. Então, primeiro o Senhor ele há de testificar, o Espírito há de testificar ao Senhor, essa graça do Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação primeiro precisa testificar junto com o Senhor. Então, o Espírito Santo, ele procura os pecadores perdidos através de nós. Nós não devemos esquecer dessa verdade. Como na palavra de Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, já diz realmente como pregarão se não há quem são enviados. Então, como pregarão se não foram enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, mesmo que o Senhor ele tenha cumprido todo esse trabalho da salvação, realmente se não existe ninguém que pregue isso, realmente como é que podemos ouvir, como é que podemos crer numa coisa dessas? É impossível. Então, realmente, como ouvirão se não há quem pregue? Então, se não existe ninguém que pregue, essa pessoa que recebeu a salvação, se ficar de boca fechada, ninguém consegue receber a salvação. É por isso que o Senhor Jesus que ressuscitou, ele já disse para para todos os seus discípulos, eu envio a vós outros como o Pai me enviou. Então o Senhor Jesus, e aí ele recebeu ele foi enviado pelo Senhor Deus. Para acabar com os pecados deste mundo, ele foi enviado. Ele cumpriu tudo isso na cruz. E ele ressuscitou. E assim como o Pai me enviou, o Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos, e não somente os seus discípulos, mas para nós também igualmente, ele está dizendo que ele vai nos enviar. Então quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu na cruz, ele para cumprir toda a salvação na cruz, ele veio para nos salvar. E nós agora conhecemos essa verdade, nós somos enviados para contarmos essa verdade. É por isso que o Senhor ele disse para nós recebemos o Espírito Santo. E agora, se nós perdoarmos os pecados, todos os pecados eles serão perdoados. Se deixarmos, elas serão retidos. Então, da mesma maneira, agora o Espírito Santo ele trabalha através dos santos que receberam a salvação, ele prega o Evangelho. Então, o Senhor ele faz o trabalho de procurar esses pecadores perdidos. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz o trabalho de todos aqueles santos que receberam a salvação. Quer dizer, que aquela mulher que aparece nessa parábola significa igreja, que é eclésia. Eclésia também é feminino. Não é a igreja, a palavra é feminino. Então, é o gênero feminino. Da mesma maneira, nós podemos dizer que é os santos que receberam a salvação, é a igreja do Senhor. É por isso que nós todos agora, realmente o evangelho é pregado para nós, realmente é através da igreja. Então agora está dizendo que se nós perdoarmos pecados, realmente os pecados irão ser perdoados. Então se nós contarmos essa verdade, anunciarmos essa verdade da salvação de Cristo que morreu por nós, as pessoas recebem a salvação, mas se deixarmos, eles irão morrer, irão para o inferno. Então como isso é um grande privilégio que nós temos, não é mesmo? É por isso que nós precisamos pregar rapidamente, nós precisamos fazer esse trabalho de salvarmos esses pecadores. Então nós podemos ver que realmente um salvo, se ele fica de boca fechada, como é que as pessoas podem receber a salvação? Não está certo. Então para sua família também, você fala, você vai morrer se você não receber a salvação, você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno, tá bom? Aí o outro fala, tá bom, eu vou para o inferno e é isso, me deixa e acaba. E é isso? Não. Realmente, se você realmente morrer, se realmente existe o inferno, depois ele vai dizer: você tinha que ter pregado para mim. E você vai falar o quê? Ah, eu preguei. E o amigo que foi pro inferno vai dizer: você precisa tinha que ter orado, você tinha que ter chorado. Por que você não chorou? Se você tivesse chorado, eu tinha ouvido. Com certeza vai murmurar contra você. Vai ter ressentimentos sem fim. Então, uma dracma perdida em casa. Então, são as pessoas que estão perto de nós. Então, nós vamos deixar as pessoas que estão perto de nós ali paradas? Não, nós precisamos procurar. Então, esses nossos amigos, vizinhos. Agora eu preciso acender essa candeia, preciso varrer para procurar. Então, da mesma maneira, o Espírito Santo ele vai nos ajudar para acharmos. E é por isso como em Atos, capítulo 4, versículo 8, realmente quando o Espírito de verdade ele vier,
Ele já disse que nós iremos ser as suas testemunhas até os fins dos tempos. Então, como em Atos capítulo 1, versículo 8. Realmente iremos anunciar esse evangelho até os confins da terra. Assim como o apóstolo Paulo já disse, realmente eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, realmente, ao ouvirem essa verdade, realmente podem receber a salvação. Quer dizer que esse evangelho veio para nós. Agora, esse evangelho, quando é pregado, as pessoas que realmente ouvem podem crer nessa verdadeira graça do Senhor. Então, outras pessoas falam, eles estão dizendo que você não é só crer, você precisa compreender. Claro que você precisa compreender. Você precisa compreender. Quer dizer que caindo em uma boa terra, ou ouvindo, é aquele que compreende. Então, como aparecem tantas palavras de compreensão, mas tem pessoas que ficam realmente xingando, blasfemando contra nós, dizendo, eles ficam falando que é preciso compreensão. Então, quem faz compreender é o Espírito Santo. E é por isso, como em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Então, o Senhor, Ele deseja salvar e feliz para aqueles que ficam salvos por algo que parece que é insensato. Então, Ele deseja salvar aqueles que realmente estão perdidos por algo que parece que é insensato. Ouçam ou não, nós precisamos pregar. Então, nós pregamos, oramos, todos os dias seremos as testemunhas do Senhor. É isso que precisamos fazer. Então, é isso que o Senhor, Ele se alegra. Então, uma pessoa quando recebe a salvação, como em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, o Senhor é o Todo-Poderoso que nos permite essa salvação. Ele fica feliz, não consegue realmente segurar essa alegria. Ele fica feliz, alegre, regozija junto de todos os anjos. Então, quando nós falamos, alguém recebeu a salvação, nós falamos, recebeu a salvação e é isso. Não, nós precisamos ficar felizes junto, por sabermos que essa pessoa foi salva. É por isso que Lucas, capítulo 15 também, versículo 11 também, ele disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me da parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. Então vamos pensar, em uma fazenda existem 2 filhos, e o filho mais novo, ele chamou o pai. Então ele disse, pai, se você morrer, você tem os seus bens, não é que você vai me dar, não é como herança? Então, mas eu não consigo esperar até você morrer. Pai, me dá um logo. Ele disse, não, não pode, não posso. Você vai perder todo esse dinheiro? Ele falou, não, eu não vou perder não, me dá. Ele disse, não, não posso. Ele disse, me dá! Nossa, que não é brincadeira. Então, filho malvado, tá bom, leve. Então, o irmão mais velho e o mais novo foram repartidos. Na realidade, é para dar isso quando morrem. Quando o pai ele morre, mas ele tinha um próprio pensamento, ele queria fazer alguma coisa com esse dinheiro. Esse filho mais novo, ele juntou os bens e ele fez o quê? Ele trocou por dinheiro e foi para bem longe para viver a vida que ele queria, em dissolução, tendo amigos maus, mulheres más, realmente deve ter apostado, bebendo e bebendo, bebendo e bebendo até essa noite se passar. Beber, beber até tombar. Então, ele perdeu tudo. E ele chegou no momento onde ele estava em uma grande fome naquela época, naquela terra longínqua. E ele não tinha o que comer e foi para uma casa onde tinha porcos. Então, porcos para os judeus é imundo. Então, eles não deixam nem você criar os porcos, porque tem essa questão da pureza, não é? Então, mas realmente estava cuidando de porcos e ele foi comer das bolotas dos porcos. Não havia ninguém para dar essas bolotas. Então agora está com fome. Está ali realmente, realmente magrinho. Está morrendo.
E ele começa a dizer, nossa, na casa de meu pai, até os jornaleiros, eles têm o quê? Realmente, eles estão cheios, eles vivem realmente muito bem. Mas eu estou aqui para morrer. E eu não posso morrer aqui. Ele disse, nossa, eu vou ter coragem e ir para o pai. O pai tem muito amor, ele vai me perdoar. Mas eu vou e dizer para o meu pai, pai, eu não tenho o direito de ser chamado seu filho. Então me considere como um dos seus jornaleiros. Por favor, me considere como um dos seus, realmente, servos, não é? Ele com grande coragem voltou para o pai, mas ele estava bem longe, não é? Ainda do caminho. Mas se nós olharmos no versículo 20, capítulo 15, versículo 20, ele disse, levantando foi para o seu pai. E, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Me considere como um dos seus servos. Então, como é que o pai o viu primeiro? Então, o filho partindo de casa, o pai nunca esteve realmente em paz. Realmente não sabe se o filho está adoecido, se o filho se tornou escravo, se morreu no meio dessa pobreza, se tornou escravo, pode ter adoecido, só está esperando o quê? Pelo retorno. Então, esse filho perdido, ele venha, retorne para mim. Como em Salmos, realmente o Senhor, Ele está nos céus, realmente esperando por aquele que está perdido, como em Salmos capítulo 14, versículo 2. O Senhor espera para ver se existe algum filho que está vindo procurar. Então agora todos os dias Ele está pensando somente no filho. Ele diz, não tranquem a porta da casa. Pode ser que algum dia ele vá retornar, já deixa a comida feita, aguardando por esse filho, só esperando pelo retorno de seu filho. Ah, ele não chegou hoje também. Já o sol está se pondo, mas ele vê um escravo andando lá de longe. É um mendigo andando lá de longe, mas ele viu que parece com o seu filho. Então o pai viu primeiro. É por isso que o pai teve misericórdia dele, correu para ele. Imaginem, um idoso está correndo. Então isso não está certo com, com a idade, não é? Mas ele teve o quê? O coração de misericórdia. Correu, abraçou o seu filho, beijou e disse, você chegou agora, meu filho. Então o filho está cheio de realmente tristeza, dizendo, pai, eu realmente cometi um erro. Eu peguei contra o céu e perante ti. Eu não mereço ser chamado mais seu filho. Me considere como um dos seus jornaleiros. Então o pai nem deve ter imaginado que ele fosse dizer uma coisa dessas. O pai não falou de nenhum pecado do filho. O pai não disse, filho, cadê o dinheiro? O que você fez? Não fez, não disse nada disso. Ele disse, nossa, eu estou feliz só de você ter retornado. É uma grande alegria. Trouxe a melhor roupa. Aquela roupa toda suja, cheia de fezes. Ele já tirou e agora está vestindo da melhor roupa. Disse para pôr em um anel, para pôr-lhe as sandálias novas. Então não tem nem chinelos, não tem nada. Então, antigamente, escravos naquela época não tinham nem sapatos para si mesmos. A melhor roupa é a veste da salvação. Então, Adão e Eva, realmente quando eles foram expulsos do jardim do Éden, o Senhor o vestiu as roupas de couro, não é? Túnicas de pele. Então, realmente, ele fez essa veste de túnicas. Realmente é para que um animal seja morto, para que assim possa vesti-los. Então não sabem realmente naquele tempo o que era, mas depois eles descobriram que é a promessa do Senhor que há de enviar o seu Filho para acabar com os pecados dele no futuro. Então quer dizer que o amor de Deus o seguiu até o fim. Vamos procurar Isaías
capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Capítulo 61, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Regozijo-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então eu agora, pelo Senhor, Jeová, eu estou alegre, eu estou com felicidade, então porque Ele me vestiu com as túnica, com essa veste da salvação. Então, tirando essa veste suja, dando essa veste da salvação, da justiça. Então, assim como a noiva se adorna com as suas vestes, com os seus adornos, realmente o Senhor vestiu essa veste da salvação, que é a justiça. As nossas vestes, nossas obras são como trapos da imundícia, mesmo que façamos coisas malignas, coisas boas, é tudo malignidade, gente do Senhor, é tudo sujo, gente do Senhor, não existe nada puro. Mas o Senhor, Ele nos permitiu a veste da salvação. O Senhor, Ele nos permitiu a veste da salvação, da justiça. E é por isso que nós todos, com essa roupa da salvação, agora fomos vestidos diante do Senhor. Então, agora, dentro de Cristo Jesus, nós todos, por essa graça do Senhor, fomos salvos. Nós recebemos o perdão dos pecados, quer dizer que, em outras maneiras, nós somos justificados. Então, o que significa esse anel ali no dedo? Está dizendo, você é o meu filho. Então, mesmo que tenha muito pecado, você é o filho que agora retornou, não tem nenhum problema, venha para mim. Então, existe o grande amor do Senhor Deus. Realmente, mesmo que seja o grande pecado que nós tenhamos cometido, o Senhor, Ele pode perdoar tudo e ainda sobra essa graça do Senhor. Então, realmente, o pecado não fica para nós. O Senhor, Ele está dizendo, você é o meu filho. Então, o Senhor, Ele já disse, como em João capítulo 1, versículo 12, para todos os que o recebam, Ele permitiu o direito de se tornarem filhos de Deus, poderem ser chamados filhos de Deus. Para todos aqueles que creem em seu nome. Então agora já disse, dando vestes, dizendo, não parta da casa de seu pai. Então realmente pegando um boi cevado, realmente matando para dar, realmente para banquete. E antigamente eles guardavam esse boi cevado para convidados especiais, mas ele foi e matou para o seu próprio filho. E ele também pegou no anjos, os seus servos trouxeram essa veste nova, sandálias novas, um anel e pôs no seu filho. E disse, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos, porque meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então existe a grande felicidade. Então é por isso que esse bezerro morreu neste lugar. Então para nós, pecadores imundos, realmente agora retornamos para o Senhor, agora para nós temos essa felicidade junto com o Senhor. Nós podemos ver que o Senhor, Ele como uma ovelha perdida, Ele veio e morreu por nós. Estão sabendo disso? Ele veio como bezerro e morreu por nós. Não existe nenhum amor maior do que esse. Então o Senhor, Ele vai correndo e abraça e beija seu pescoço. Então da mesma maneira o Senhor Deus. Realmente Ele estende a mão para os pecadores imundos. E Ele os chamou de povo. E até agora está com as mãos abertas esperando por este povo. Como Isaías capítulo 44, versículo 22, apaguei as tuas transgressões como a névoa, os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então o Senhor, Ele está estendendo as mãos para os pecadores. Então até os pecadores que ainda não retornaram, existe alguém que não retornou? Precisa voltar rápido para diante do Senhor. Então uma pessoa que ele nega, ele rejeita esse amor do Senhor, não existe esperanças. Então existe essa grande esperança, o amor do Senhor para conosco. Então como em segundo Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, o Senhor, Ele está realmente sofrendo. Ele está aguardando até hoje por nós, para que nenhum espírito pereça, mas chegue ao arrependimento. É por isso que o Senhor, realmente, Ele morreu na cruz por nós, acabou com nossos pecados para sempre.
Agora o Espírito Santo ele veio para que através da igreja ele faz o trabalho de salvar, procurar esses espíritos perdidos. E o Deus Pai faz o trabalho de aguardar por todos eles em casa. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele veio para morrer neste mundo. E o Espírito Santo veio para trabalhar através da igreja. E o Pai é aquele que aguarda, está esperando para que ninguém pereça, está aguardando para que todos retornem para a casa do Pai. Então o pai está esperando, correndo, e foi e beija no pescoço do filho que ele avista. Então o amor do pai é único, realmente não tem como realmente ser negado, não tem como ser trocado. Então o filho ele foi e confessou os seus pecados, mas o pai já perdoou os pecados dele. É por isso que o pai já não fala mais sobre os pecados. E agora nós todos podemos ver que o Deus Pai realmente ele nos aceitou. Então, realmente, como existe um grande amor diante do Senhor para nós, então realmente nós podemos ver que existe o amor do Senhor para conosco. Então, realmente, nós que estávamos perdidos agora, nós temos essa grande graça diante do Senhor Deus. Então, quando nós estávamos longe do Senhor Deus, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos. Nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, agora fomos vivificados diante do Senhor, como em Romanos capítulo 6, versículo 11, nós que estávamos mortos por conta dos pecados, mas para Deus agora somos vivos para Cristo Jesus. Então agora é um filho perdido que agora foi obtido diante do Senhor Deus, agora temos essa alegria, o gozo diante do Senhor. Então cada pessoa, uma a uma, realmente ser salvo diante do Senhor Deus, realmente existe uma grande alegria do Senhor. Então, um espírito perdido realmente é tão precioso ao ver do Senhor Deus. É por isso que nós precisamos pregar esse evangelho, para que muitos espíritos eles recebam a salvação e assim possamos dar a alegria diante do Senhor Deus. Nós todos precisamos estar felizes diante do Senhor quando ver uma pessoa que recebeu a salvação, seja nos Estados Unidos, seja na África, onde quer que seja na Coreia do Sul. Quando uma pessoa receber a salvação, nós precisamos ter a alegria, a felicidade diante do Senhor Deus. Ainda o Senhor ele não está por perto, realmente existe esse tempo do Senhor Deus. Realmente o Senhor Deus ele deseja que todas as pessoas recebam a salvação, não pereçam. É por isso que nós precisamos pregar esse evangelho até o fim dos tempos, para que possamos fazer esse trabalho de que pecadores, realmente espíritos perdidos, sejam achados. Não deixemos para a próxima, não sejamos preguiçosos, vamos usar o nosso máximo para buscá-los. Então isso é o trabalho de agradar ao Senhor Deus. Então nós todos estamos vivendo neste mundo com esse objetivo. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, versículo 17. Então, essa palavra que nós todos já sabemos. Então, nós não morreremos, mas viveremos, e contaremos as obras do Senhor. E é por isso que estamos vivos, para anunciarmos esse evangelho. Para esse trabalho, nós estamos vivos e precisamos fazer o nosso máximo. Na próxima semana, eu estarei realizando um seminário bíblico em Gwangju. É por isso que vocês possam continuar pregando, possam continuar orando por mim para esse seminário. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós te agradecemos, porque nós estávamos no meio dos pecados, longe do Senhor Deus, vendo em nossos delitos. Seguíamos a vontade da nossa carne, os desejos dos nossos pensamentos. Mas, Senhor, teve misericórdia e enviou seu Filho unigênito para nós. O seu Filho Jesus morreu por nós e acabou com nossos pecados, lavando-os com seu sangue. E através da igreja, todos os santos agora estão dentro da igreja, receberam a condição de Espírito para pregar o Evangelho, para que assim nós possamos compreender esse amor e possamos nos abraçar essa graça do Deus que está aguardando por nós. Senhor, nós agradecemos por tudo. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, que nós agora, no tempo restante, possamos pregar o seu evangelho para que muitos espíritos perdidos possam ser salvos e retornarem para o Senhor, para que muitos espíritos que estão perdidos possam se tornar uma grande felicidade, alegria e glória diante do Senhor Deus por serem salvos. Senhor, todas as coisas nós dependemos diante do Senhor Deus e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.